Hello, Ellen. Helen, good morning. I am here in my mother's house, and this is the place where I lived before I got married, né? Aqui que eu morava antes de casar. E olha que legal, esse aqui é onde era o meu quarto. E aqui tem um quadro, ó, na parede, que a minha mãe nunca tirou. Vamos estudar então? Let's study. Bora lá. Olha só, eu vim pra cá porque aqui a conexão é melhor e é mais silencioso. Então vamos ver. Você tem como que é o nome? Bastante coisa pra olhar, né? Bastante coisa pra gente ver junto. Mas eu fiz mais ou menos, eu fiz em inglês porque a sua prova ela vai ser em inglês, né? Mas eu vou te fazendo como que é o nome? Vou te fazendo os comentários em português pra você entender, tá bem? Qualquer coisa, a gente se reúne hoje, tá bom? Siga meu canal para mais vídeos. Tô virando youtuber. Vamos lá. Então, começava assim o seu cronograma. Classification of matter. Classificação da matéria, né? Então, a gente tem classificação de matéria, a gente tem duas coisas, substâncias puras e misturas, né? Então, pure substances or mixture. Aí nós temos element, né? Os elementos. Compounds organic, né? Então, compound organic, que é feito de carbono e hidrogênio, carbon and hydrogen. Or inorganic, que são todos os outros que não contêm carbono e hidrogênio. Ou que tem carbono, hidrogênio e mais outra coisa. Homogeneous, mixture or heterogeneous. Então, a classificação da matéria é basicamente essa. Substâncias puras ou misturas, tá? Se você fosse de uma forma mais... como que eu posso dizer? Mais elementar, ok? Mas, se você quiser falar de forma mais específica, elementos, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, homogêneos, né, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Isso daqui é a classificação da matéria, substâncias puras e misturas, tá bem? E aí, a gente vai ver cada um desses elementos aqui com mais, vamos dizer assim, com mais especificidade, né? Mais pra frente. Agora, states of matter, estados da matéria. Basicamente, ele tem esses estados aqui. Sólido, líquido e gasoso, certo? Solids, liquids and gases, states of matter. Existem outros que vai estar também no seu resumo, mas a gente vai ver com calma, tá? Mas os estados básicos da matéria, tá bem? Básicos da matéria são esses: sólido, líquido e gasoso, ok? E aí você tem aqueles entre eles que vai aparecer já já. Espere um momentinho. Agora, changes of state, né? As mudanças de estado. Nós temos melting, freezing, sublimation, deposition, condensation e vaporization. Melting é quando algo derrete, certo? Melting vira líquido. Freezing congela, right? Sublimation é muito massa, porque é o sólido diretamente pro gás. Lembra que eu te falei daquele negocinho chamado naftalina? Lembra? Eu acho que você se lembra. Que mata bichinho, que mata barata, que mata aquelas traças. Naftalina, ela passa por um processo de sublimação. A sublimação é do sólido diretamente pro gás. É muito legal. Então, você vê as bolinhas, porque a naftalina é uma bolinha branca. Você vê as bolinhas ficando menores e, assim, não vira líquido. Ela simplesmente vai virando gás. É bem legal. Deposition realmente vem de depósito, de depositar. Então, é como se fosse assim. Você tem uma mistura, certo? E ela tá aqui, homogênea, né? Supõe. Água com açúcar, tá? E aí, de repente, você deixa depositar. Aí fica o açúcar aqui no fundo e a água aqui em cima. Isso é deposition, tá bem? Condensation é o gás pro líquido. Então, supõe. Condensation, a gente sempre usa um exemplo das nuvens, certo? Que elas estão lá, né? Os gases, tal, água, né? Em vapor, enfim. E aí, quando as nuvens elas se enchem e chove,
é uma condensação. Então, aqueles gases que estão na atmosfera se juntam e viram um líquido que daí é chuva, vira a água da chuva. Isso é condensação. São os gases da atmosfera que juntos, né, eles passam por uma transformação ali, por algo, né, e descem como água. E a vaporização é o contrário, é como se fossem roupas no varal, ok? Então, você tem lá uma camisetinha no varal, e aí ela tem uma vaporização. O líquido, né, que, por exemplo, ela tá toda molhada, faz de conta que ela tá bem molhada, very, very wet. E aí, esse líquido dela vira diretamente gás, porque tá lá no sol, né, e aí vai virando, né, ela não passa por outro estado, né, ela vira direto de liquid to gas. Então, a aguinha dela vai sendo esquentada, né, pelo sol, enfim, que tá lá secando no varal, e o líquido da roupa vai virando gas, ok? Esses são as mudanças de estado. Aí nós temos melting and boiling points of water. Esse aqui é legal. Então, melting, nós temos 0 degrees Celsius, ok? Esse é o estado de melting. E o estado de boiling, que é quando a água começa a realmente, né, boil, né? Tipo, eu acho interessante que é uma palavra muito legal, boiling, né? Tipo, bolhando, como se fosse assim. Pra fazer café, supõe, né? É 100 graus Celsius. Então, 100 degrees Celsius, ok? Então, vamos pensar. Uma coisa que chegou a 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar, certo? Então, é a água de fazer café, certo? Esse estado de zero aqui, quando chegou a zero, ele começa a virar gelinho, certo? Ok? Então, 0 graus, 100 graus. Properties of matter. Então, as propriedades da matéria. Química e física, né? Physical properties include color, hardness, density, points of boiling and melting, and etc. Então, você vê, as propriedades físicas, elas são uma coisa realmente mais física, mais o que você consegue enxergar, ok? Então, o que você consegue ver. Então, você pensa assim, que uma propriedade física, você enxerga. Então, ó, cor, ou você sente, né? Dureza de alguma coisa, a densidade. Então, por exemplo, você coloca um patinho na água, o patinho ele vai boiar. Mas se você coloca uma pedra, ela vai afundar, densidade. Pontos da água, né, no caso, pontos dela virar gelo, dela começar a fazer boiling, né, enfim. Agora, isso aqui é physical, certo? O que você consegue ver. Chemical properties include chemical changes. Então, assim, às vezes a gente não vê as propriedades químicas da matéria, né? Porque acontece uma mudança química. Então, supõe, eu coloquei um exemplo aqui. Iron rusting and wood burning, for example. Então, iron rusting, a gente sabe que, se por um acaso você tem alguma coisa de ferro e ela não é bem tratada, porque supõe, você conhece, existe uma técnica que você passa ao redor do ferro para que ele não vire, não fique enferrujado, né? Não fique rusting, né? Enferrujando. Então, se o ferro não é bem tratado, ele começa a passar por esse processo químico, né? Enfim, é um processo químico bem legal, um dia a gente fala sobre isso. E isso é uma chemical change, né? Ele não tá mudando, assim, claro, ele tá mudando de cor, então ao mesmo tempo que ele tá tendo um processo químico, ele tá tendo um processo físico, porque ele vai mudar de cor, ele vai ficar mais fino, né? Então ele já não vai mais estar tão grosso, porque a química tá acontecendo ali, tá corroendo o ferro. É bem interessante. E wood burning, então, tipo assim, a madeira, né, queimando, é um processo químico, vai virar, uma coisa vai virar outra, vamos pensar, né? A madeira que tava ali, ela vai virar cinzas, então ela passa por um processo químico, tá bem? Porque ela vai virar uma outra coisa, certo? Ela vai virar uma outra substância, vamos pensar assim. Agora, conservation of matter, esse é legal. Conservation of matter é a conservação da matéria.
The same amount of matter exists before and after a chemical or physical change. Então, essa daqui é a lei de Lavoisier, tá? Isso, eu não sei se você já ouviu falar desse nome, Lavoisier's Law, mas é a conservação da matéria. O mesmo tanto de matéria existe antes e depois de uma mudança química ou física. Então, supõe, o tanto de ferro, supõe, tinha 1 quilo de ferro, e agora eu tenho uma massa, né, do que sobrou do ferro, tipo, você já viu o ferro que enferruja, né? Ou melhor, vamos pegar, eu tenho aqui 1 quilo de madeira, certo? 1 kilogram of wood. E aí eu coloquei fogo, e aí depois eu consigo o quê? Ainda 1 kilogram de cinzas agora, certo? Então, 1 kilogram of ashes, certo? 1 quilograma de cinzas. Por quê? O mesmo tanto que existia antes tem que existir depois. Seja uma reação química, seja uma reação física. Isso aqui é a lei de Lavoisier, tá bom? De conservação de matéria. Continuando. Aí nós temos aqueles vários conceitos. Science, né? O que é ciência? Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world, following a systematic methodology based on evidence, observation, measurement, etc. Então, olha, ciência é a busca e aplicação do conhecimento e entender and understanding of the natural and social world. Assim, entendimento do mundo social e natural. Seguindo, né, uma metodologia sistemática baseada em evidências. Então, tipo assim, ciência, você tá buscando um conhecimento, mas sempre baseado em evidências. Essas evidências, elas seriam observação. Então, tipo, as pessoas, elas observavam muito a natureza. Então, daí que veio muita parte da ciência, né, a observação da natureza, as coisas que mudam na natureza, enfim. Measurement, que é medidas, né? Então, tipo, algo que é grande, algo que é pequeno, algo que diminui, que aumenta, né? E etc. Então, ciência é isso. Você querer o conhecimento e aplicá-lo e saber que o sistema que você vai utilizar, a metodologia, ela sempre vai ser baseada nas evidências, no que você consegue ver, né? Physics. A gente lembra que a palavra physis, que é o início, né? Porque geralmente as palavras, elas são assim, formadas de duas coisas, né? Então, por exemplo, vamos colocar assim em português. Física, certo? Phys vem de physis, tá aqui, que vem de natureza. E essa parte aqui é o estudo da natureza, ok? Aí a física, ela vai ser o quê? The branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy. Então, vai ser... Ai, meu Deus, ele não foca direito, peraí. Isso, the branch... Aí, foi. Então, vai ser aquela parte da ciência que vai estar preocupada com a natureza e as propriedades da matéria e energia. The subject matter of physics, distinguished from that of chemistry and biology, includes mechanics, heat, light, and other radiation, sound, electricity, magnetism, and the structure of atoms. Então, ó, a matéria, the subject, né, matter of physics, então, o que, né, vai fazer a física, né, que é distinto de química, de biologia, vai incluir o quê? Mecânica, que é o que você está aprendendo, que é cinética, potencial, né? Heat, que é o calor, que faz as coisas trocarem de... Lembra de estado, né? Então, algo vai para líquido, líquido vai para gasoso, enfim. A gente fala que é o flow. It's a heat flow. A gente fala que é um... Como que a gente pode falar isso em português? Quando você tem troca né, mudanças de estado, né, líquido para gasoso, gasoso para, enfim, né, ele é uma troca de calor, entende? Então, é assim, o calor, ele tá se movimentando, e aí tá mudando de estado a matéria. Light, né, então a luz, né, a física também vai estudar a luz, e outras como radiação, que daí vem as indústrias, né, que usam radiação. Som, que eu sei que você tá aprendendo, né, porque som são ondas, né, som são ondas. Eletricidade, magnetismo e as estruturas dos átomos. Só que física, a respeito de átomo, é só estrutura, tá? Só estrutura.
Porque a física, ela é muito mais, assim, a parte, vamos dizer assim, realmente física, a parte sólida da coisa, né? Enquanto a química, ela é uma coisa mais que você não consegue enxergar. A física, ela é mais visível, enquanto que a química ela é uma coisa mais a nível invisível, vamos pensar. Então, física é isso, certo? O estudo da natureza inclui a mecânica, o movimento, né? O movimento dos corpos, o movimento do calor, o movimento da luz, a radiação, como funciona, as ondas de som, o movimento delas também para gerar o som, eletricidade, que é o movimento de elétrons, magnetismo, estrutura dos átomos. Então, física é movimento. Pensa nisso sempre. Física se move, tá? Enquanto que chemistry é aquele galho da ciência, né? Aquele branch da ciência que lida com a identificação das substâncias. E a matéria dela é composta. E do que elas são compostas, de que matéria as coisas são compostas. A investigação das suas propriedades e das formas que elas interagem, combinam e mudam. O uso desses processos para formar novas substâncias. Então, você vê. Identificação de substâncias, de que matéria elas são compostas, tá vendo? De que tipo enfim, de molécula, né? A investigação das propriedades e das formas que elas interagem. Então, por exemplo, como que a água interage com sal? Como que a água vai interagir com, sei lá, soda cáustica, entendeu? A forma que elas interagem, a forma que elas combinam e mudam. Sei lá, às vezes a gente vê assim, a gente põe um produto na água e não sei se você já viu esses que o pessoal fala que é truque de mágica. Põe um produto na água, a água que antes estava transparente, fica de outra cor, aí joga um outro produto de novo e a água volta a ser transparente. É uma doideira, é bem legal. Isso é química, né? E o uso dos processos para formar novas substâncias, tá? Então é basicamente isso, é uma coisa mais a nível invisível, vamos pensar, nível molecular. Invisível, molecular, ok? Aí nós temos o que é uma presupposition. É o que uma pessoa acredita, né? What a person believes to be true. Então, o que uma pessoa acredita que seja verdadeiro, even though it has not been proved, mesmo que não tenha sido provado. Então, tipo assim, vamos colocar no mundo real, certo? Presupposition. Eu acho que a minha colega de sala, ela tem uma cara meio fechada, eu tenho uma presupposition de que ela é uma pessoa chata, vamos pensar assim. Então, é o que eu acredito que ser verdade, mesmo que isso não tenha sido provado. É uma presupposition. Então, presuppositions, elas podem ser refutadas, elas podem, tipo assim, depois que você conhecer ela, você pode ver que talvez ela não seja chata, talvez ela seja uma pessoa muito agradável, né? Então, você só está supondo, são suposições, né? Presupposition. Eu tento encontrar a palavra em português. Agora, o worldview. Worldview, it's a particular philosophy or conception of life and the world. Então, é uma visão de mundo, né? Então, é algo muito particular, é uma filosofia, um conceito de vida e de mundo que cada um tem. Scientism, em português, é cientificismo, tá bom? A palavra. Scientism é um acreditar excessivo no poder do conhecimento científico e das técnicas. Então, por exemplo, existem pessoas que têm isso, que são totalmente scientism, sabe? Tem muito scientism. Por exemplo, uma pessoa que ela só acredita na ciência, só acredita no que ela conhece, só acredita no que está nos livros e nas técnicas que ela aprendeu na faculdade, no seu curso, o que seja, e não acha que possa ser, por exemplo, que nem nós, que somos cristãos, certo? A gente acredita num Deus que criou muitas coisas, né? E que criou a ciência em si também, porque, né, Deus é um Deus muito inteligente. Então, assim, essas pessoas, elas são como se fosse assim, você já viu cavalo que usa aquele negócio na cabeça, que só olha pra frente, assim, só consegue olhar pra frente, porque ele coloca aquele negócio pra tampar os olhos de lado, pro cavalo só olhar o caminho que ele tá indo, né? Então é como se fosse isso, a pessoa ela só olha aquele caminho. Ela não acha que pode ser uma obra de Deus, ela não acha que pode ser uma obra, sei lá, entende? De um ser maior. Ela só acredita e tem uma crença muito excessiva no poder
do conhecimento científico e nas suas técnicas. Acha que só assim que o mundo funciona, entende? Não tem nada ao acaso, vamos pensar. O que seria um model? Um modelo. O que seria um modelo em ciências, certo? In science is a system or procedure to follow or imitate. Então, na ciência, né, modelo é um sistema ou procedimento para imitar ou seguir, certo? Então, por exemplo, eu tenho um modelo de, sei lá, de experimento, certo? Um modelo de experimento em que eu preciso usar aqueles procedimentos, certo? Para dar certo, para meu experimento sair igual saiu da pessoa que provou uma teoria, vamos pensar. Então, o modelo é isso, um sistema ou procedimento que você segue ou imita, ok? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada modelo atômico. Modelo atômico de Dalton, que mais pra frente a gente vai ver. Ele deu o modelo atômico de que existe um núcleo e ao redor do núcleo ficam os elétrons, né? Os elétrons, eles transitam, por isso que aquele pessoal faz aquele desenho, né? Os elétrons transitam, tal, eles fazem uma trajetória e o núcleo se mantém firme. Isso é um modelo, né? Que você imita ou segue. Então, por exemplo, tem gente que não gosta do modelo atômico de Dalton, acha que o átomo é de uma outra forma, entende? Mas você escolhe seguir ou imitar. Agora, hypothesis. A hypothesis is an assumption, an idea, that is proposed for the sake of argument, so that it can be tested to see if it might be true. Então, uma hipótese é algo que você assume que ser certo, certo? Entende? Uma ideia que é proposta pelo bem do argumento, né? Então, supõe, eu tenho um argumento de que o Sol gira em torno da Terra, certo? E aí, eu proponho essa ideia, entende? Para que eu possa... Eu falo assim, ó, meu argumento é esse, eu vou propor uma ideia para que eu possa tentar provar. Você viu, ó, so that it can be tested. Então, eu vou tentar testar alguma coisa, algum modelo, né? Algum procedimento para mostrar isso, que é o Sol que gira em torno da Terra, para ver se isso vai ser verdade ou não. Mas essa é a minha ideia, entende? Então, eu proponho uma ideia. Hipótese é uma ideia que a pessoa ela argumenta sobre aquilo e ela tenta mostrar que é verdade, certo? Theory. A theory never becomes a fact. Isso aqui é importante saber. Então, embora existam muitas teorias, uma teoria ela nunca se torna um fato, porque ela pode ser refutada. Então, suponha, existe uma teoria de que o Sol gira em torno da Terra. E não é... Não. Isso, existia, né? Existia uma teoria, há muitos anos atrás, que achava que o Sol é que dava volta em torno da Terra. E não a Terra, junto com os outros planetas, dava volta em torno do Sol. Então, o pessoal falava, nossa, somos importantes, né? A Terra o Sol gira em torno da Terra, né? Só que isso era uma teoria que foi refutada. Era uma ideia, né? Uma explicação de um ou mais fatos, né? E é uma evidência bem suportada, uma evidência que, tipo, a pessoa conseguiu mostrar que quase que era verdade. Ela se torna aceitável até que seja disproved, até que alguém prove o contrário, certo? Então, assim, é uma explicação de um ou mais fatos, uma teoria. A explicação de um ou mais fatos, de coisas que você consegue provar, certo? Então, você consegue provar um fato. Uma evidência a well-supported evidence-based theory, então, né, uma bem suportada, uma evidência baseada, né, em uma teoria, se torna aceitável até que se prove o contrário. Agora, o que é uma lei em ciências? Law is a basic principle, generalization, regularity, or rule that holds true universally under particular conditions. Laws are developed from facts or developed mathematically to explain and predict individual occurrences or instances. Então, law é um princípio básico. Vamos pensar sempre nisso. Uma lei é um princípio básico. Então, assim, é dentro, né? É uma generalização, regularização de regras que, dentro de, né? Que parecem ser verdade, né? Que são verdade, dentro de umas condições particulares. Eu vou te explicar isso aqui melhor, por exemplo,
com a lei do Lavoisier. Lembra que a gente falou aqui da Conservation of Matter, né? Que é Lavoisier's Law. Lembra? Aqui que tá escrito Lavoisier's Law. A conservação da matéria. Ele diz que tudo que entra tem que sair, certo? Então, se tinha 1 quilo de madeira, tem que ter 1 quilo de cinzas. Isso aqui é uma lei. É a lei de Lavoisier. Então, ele colocou como um princípio básico, né? Regularização ou regra que mostra que aquilo, dentro daquelas condições particulares, é verdade. As leis são desenvolvidas de fatos ou desenvolvidas de forma matemática. No caso, Lavoisier pegou de um fato, developed from facts, porque ele experimentou, ele fez experimentos, né? Agora, uma coisa que é developed mathematically são aquelas teorias, tipo assim, lei de Newton sobre a gravidade, certo? Ele quis explicar a gravidade através da matemática, porque a gente vive ela todos os dias e não percebemos, né? Então, assim, é difícil você fazer um experimento para provar a gravidade. Agora, né, desenvolvido de fatos ou desenvolvido matematicamente para explicar e predizer ocorrências individuais ou instâncias, entende? Então, você tá querendo explicar, sei lá, a gravidade, vamos colocar. Ela é um princípio básico que foi desenvolvido matematicamente por Newton para explicar e predizer, né, ocorrências individuais ou instâncias. No caso, ele quis explicar a gravidade. Ele desenvolveu de forma matemática e é um princípio básico da natureza. Ele sabia que isso existia. E também ele veio primeiro do fato, né? Então ele pensou a respeito disso, a tal da história da maçã que caiu, certo? E ele desenvolveu um modelo matemático. Isso é uma lei. Agora, scientific method. Observation. O que é scientific method? Observation, measurement and experiment, and the formulation, testing and modification of hypotheses. Então, o método científico é isso, observação, principalmente observação. O método científico, ele vem de observar, de experimentar, ok? Pensa sempre nisso. Ciências é experimento. Então, observação, medida, né? Aqui, ó, experimento, a formulação. Então, tipo, formulação do que é escrito e do que é calculado, porque muitas coisas elas são calculadas, colocadas em modelos matemáticos. Testing and modification of hypotheses. Então, supõe, eu tenho cadê minha hipótese? Eu tenho uma hipótese, certo? Beleza. Eu testei ela até que ela virou uma theory, certo? Uma explicação. Então, eu tenho uma hipótese de que existe gravidade. Aí eu vou atrás de uma teoria. Olha, a gravidade ela existe no planeta Terra para segurar as coisas onde elas estão, para que a gente não saia voando. E aí eu vou para um método científico, para eu poder testar e modificar essas hipóteses caso elas sejam erradas, né? Então eu posso testar, eu posso modificar. E eu aplico um método científico, ok? Vamos ver a próxima página. O que é um controlled experiment? A controlled experiment is a scientific test done under controlled conditions, meaning that just one or a few factors are changed at a time, while all others are kept constant. Então, esse daí é um experimento controlado. Ele é um teste científico feito em condições controladas. O que quer dizer? Que só uma ou poucos fatores são mudados a cada tempo, né? Enquanto os outros são todos mantidos constantes. Então, supõe, eu quero fazer um teste, deixa eu pensar, vamos pensar assim, de como um bichinho se decompõe, tá? Vamos pensar em um passarinho, certo? Um passarinho que morreu, eu coloquei ele sobre certas condições, coloquei num potinho daqueles de cientista, coloquei o bichinho lá dentro, coitado, e eu quero ver a forma que ele se decompõe né? Achei um bichinho morto, eu quero ver a forma que ele se decompõe. Aí eu vou deixar ele dentro de um ambiente controlado. Então, supõe, aqui dentro eu achei 2 passarinhos mortos, vamos pensar assim. Falei, nossa, o que será que tá acontecendo aqui nessa florestinha? Que os passarinhos estão morrendo, né? Nesse primeiro, eu controlo a condição dele, certo? Coloco aqui, sei lá, ele com umas minhoquinhas, certo? Com umas minhoquinhas que estavam ali próximo.
Vamos ver de que forma se decompõe com as minhoquinhas. Aqui, eu vou deixar na grama. Vamos pensar, vou colocar uns matinhos e terra só, para ver de que forma ele se decompõe. Aqui só com a minhoquinha, aqui só com a terrinha, entende? Então, você vai mudando uma coisa de cada vez, enquanto o resto se mantém constante. Então, por exemplo, o vidro, onde eu coloquei, é igual, então se mantém constante. A atmosfera, né? Ou seja, o ar que tá entrando para os dois é a mesma coisa, então é constante. O corpinho do bichinho é igual ao do outro bichinho, mais ou menos, né? Porque eles são da mesma espécie, então é constante. Aí eu só mudo alguns fatores. Isso é um experimento controlado. Agora, dependent and independent variables, ok? Dependent, independent. The independent variable is the cause. Então, its value is independent of other variables in your study. Então, a variável independente é a causa, ok? Enquanto a variável dependente é o efeito. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa que toma remédios controlados, vamos pensar. Essa pessoa, ela passou mal, certo? E daí, nós temos uma variável independente. Qual que foi a causa que deu que ela passasse mal? São os remédios que ela toma? E qual que foi a variável dependente? Qual que foi o efeito? Ela passou mal. Então, a causa foram os remédios. O efeito é que essa pessoa passou mal. Agora, vamos lá. Qualitative data, né? Data. Qualitative data and quantitative data. Let's speak in American, né? Nós temos, então, dados qualitativos, dados quantitativos. Já vem mais ou menos com o nome, você já pensa, né? Tipo, qualitativa é de qualidade, quantitativa é de quantidade. Então, nós temos os dados que são qualitativos, is the descriptive and conceptual findings collected through questionnaires, interviews or observations. Então, já é uma coisa um pouco mais, vamos pensar, descrever, vamos pensar desse jeito, né? Mais descritivo, é mais conceitual. Então, vamos pensar aqui, qualitative é conceitual, certo? Conceitual. Então, vem através de questionários, através de entrevistas, através de observação. É uma coisa mais de conceito, mais de... como que a gente chama isso? Mais de, tipo assim... teoria, vamos pensar. É como se fosse a teoria e a prática. Vamos pensar assim, né? Agora, quantitative data are data represented numerically, including anything that can be counted, measured, or given a numerical value. Então, enquanto isso aqui é uma coisa mais do campo das ideias, né? Qualitative. Quantitative é mais do campo físico, certo? Do que você consegue apalpar, do que você consegue olhar, do que você consegue observar. E, tipo assim, é uma coisa mais física, ok? A quantitative data. Porque elas são representadas numericamente. Então, assim, é uma coisa mais, vamos dizer, mais assim, vamos pensar, mais certa, né? Including anything that can be counted. Então, incluindo qualquer coisa que possa ser contada. Por exemplo, no meu experimento lá do passarinho, quantas minhocas eu coloquei lá, entende? Medido ou dado um valor numérico. Então, por isso que é quantitativo. É uma coisa mais física, uma coisa mais numérica. Então, você pode mudar, entende? Enquanto que o conceitual é muito das ideias. Você faz questionário, você entrevista, você observa. É muito de ideias e esse aqui é uma coisa mais física que você consegue apalpar, vamos pensar, é uma coisa mais assim palpável. Matter. Matter is anything that takes up space and can be weighed. In other words, matter has volume and mass. Isso aqui é importante. Massa tem volume. Não, matéria, né? Matéria tem volume e massa, ok? Então, matéria é qualquer coisa que ocupa espaço e pode ser pesado, certo? Pode ser pesado e ocupa espaço. Takes up space. Então, nós somos matéria, né? Nós ocupamos espaço e podemos ser pesados através de uma balancinha. Lembrando que matéria tem volume e tem massa, ok? Agora, isso aqui é massa, ó. Leucippus and Democritus.
Olha só, existem várias teorias atômicas, certo? Sobre o átomo. Um átomo, você lembra que é tipo como se fosse uma bolinha, né? De uma substância. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ok? Olha só. A atomic theory was invented by the ancient Greek philosophers Leucippus and Democritus, who speculated that the world essentially consists of myriads of tiny invisible particles, which they called atoms, from the Greek atomon, meaning uncuttable. Olha que interessante isso. Oh, a teoria atômica foi inventada pelos filósofos gregos antigos Leucippus e Demócritos, que especularam que o mundo consistia, né, essencialmente de pequenas partículas indivisíveis. Olha só, eles já sabiam que era indivisível. Que são chamados de átomos, do grego atomon, que significa que não dá para cortar. Então, não dá para cortar, não dá para dividir, uncuttable, ok? Aristotle. Nossa, falar sobre Aristóteles é difícil porque o que ele contribuiu não foi só para a ciência, foi para vários campos. Então vamos pensar assim. Aqui eu coloquei as coisas mais vamos pensar, né? Main things, né? As coisas principais, main things. Não as coisas más, as coisas principais. Então, ó, Aristotle. Ele contribuiu para o Scientific Method of Analysis, então para o método científico de análise. Então antes as coisas eram analisadas muito tipo assim, não por método científico, era muito por observação. Então supõe, o céu era azul, mas eles tentavam explicar que era por causa dos deuses, vamos pensar assim. Enquanto que ele veio com um método científico. Não, vamos olhar por que acontece. O céu também muda de cor, entende? Formal logic, então a lógica formal de matemática e de diversas áreas, né, vem de contribuição de Aristóteles. Categorias e subcategorias na ciência, então, por exemplo, química, física, biologia, a biologia química orgânica, a biologia que trata do reino animalia, a biologia que trata do reino fungi, entende? Então, categorias e subcategorias. Relationship between the sciences. Esse eu acho que é um dos mais legais. A relação entre as ciências. Porque tem um dedo de cada ciência dentro de uma outra, né? Então, tipo assim, tem um dedinho de química em física, tem um dedinho de física em química, tem um dedo de física e de química na biologia, entendeu? Então, elas têm uma relação entre elas. Aristotle believed that 4 classical elements make up everything in the terrestrial spheres. Earth, Air, Fire and Water. Isso aqui eu aprendi na faculdade. Olha que interessante. Na minha escola, a gente falava sobre os 4 elementos básicos, né? Terra, ar, fogo e água. Que o Aristóteles, ele acreditava que, né, os elementos da Terra, eles eram todos feitos disso. De terra, ar, água e fogo, certo? E uma curiosidade, ele também trouxe uma ideia que os céus, né, eram feitos de uma coisa especial, que não tinha peso, que era incorruptível, né, não mudava de forma alguma, seria um quinto elemento chamado éter. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é uma teoria muito legal, a teoria do éter. Eu aprendi isso na faculdade, para você ter uma ideia. Então, era bem legal fazer esse tipo de questionamento para os professores, era massa. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes do Aristóteles. Ele ter trazido isso, ó, que as coisas da Terra, elas são... elas, né, na concepção dele, que elas eram formadas de 4 elementos. Terra, ar, fogo e água. E que existiria um quinto elemento chamado éter, que seria do que é feito os céus, né? Porque é incorruptível, não pesa, não muda, entendeu? Bem romântico, né? Bem romântico. Beleza, vamos continuar. Essa é uma das partes que eu mais gosto. John Dalton. All matter is composed of extremely small particles called atoms. Atoms of a given element are identical in size, mass and other properties. Foi isso que o John Dalton trouxe. Então ele mostrou assim que toda matéria é composta de partículas muito pequenas e essas partículas são chamadas de átomos. Então daí que veio uma coisa chamada modelo atômico de Dalton. Modelo atômico. Lembra que eu falei para você? Então, toda matéria é composta... Ó o cachorro,
Na minha casa não tem cachorro, só gato. Toda matéria é composta de partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos, e átomos de um dado elemento são idênticos em tamanho, massa e outras propriedades. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele é idêntico a um outro átomo de hidrogênio. Eles são feitos da mesma coisa, né? Então, ele é idêntico em massa, idêntico em tamanho, idêntico em propriedades. Ele vai sempre funcionar da mesma forma. Atoms of different elements, different size, mass and other properties. Então, é massa. Existem coisas que você consegue ver através de microscopia, né? Você usa microscópio e tal, é bem massa. Que você vê que existem uns átomos que é desse tamanico, são bem pequititicos, e existem os átomos que são grandões vistos no microscópio, como se fossem planetinhas, né? Planetinha, planetão. Então, ele viu isso, que os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Átomos de elementos diferentes, eles diferem de tamanho, diferem de massa, uns são mais pesados, outros são mais leves. E eles têm outras propriedades, né? Porque não é da mesma coisa. Atoms cannot be subdivided, created or destroyed. Então, os átomos, eles não podem ser subdivididos, nem criados e nem destruídos. Então, assim, criar um átomo não dá porque, assim, a gente acredita que a natureza existe da forma que ela existe. Os átomos que tem é o que tem para hoje, entende? A gente não consegue criar um novo. O que tinha na Terra é tipo lei de conservação de matéria. O que tinha na Terra antes é o que tem na Terra hoje, entende? Nada foi criado, ok? E destruído também não pode ser feito. Por isso, eu não sei se você já ouviu falar, é muito interessante isso. Você já ouviu falar de eletricidade, energia elétrica gerada por nuclear, né? Energia elétrica nuclear. É nada mais, nada menos que uma tentativa de destruição. Ao tentar destruir um átomo de um dado elemento químico, as pessoas, elas acham que estão, né, tipo, lidando com uma coisa tão pequena, mas que não vai fazer estrago, né? Só que quando você mexe no átomo de um dado elemento, você mexe no, por exemplo, no núcleo, que é onde eles mexem, né? Vamos supor que esse daqui é um elemento químico que pode ser retirado a energia nuclear dele, certo? Aí eles vão lá no átomo, mexem no núcleo e tenta quebrar esse núcleo, tenta destruir esse átomo, certo? E ao tentar fazer isso, né, libera energia demais, libera muita energia. Por isso que a nuclear é uma das mais eficientes, mas também uma das mais perigosas, porque liberar isso de uma substância vai causar muita toxicidade, vai gerar coisas tóxicas, vai ter reações químicas que não param mais, entendeu? É uma coisa doida, é bem legal. Então, ó, o que ele trouxe, o John Dalton? Que toda matéria é composta de átomos, que os átomos iguais são iguais em tudo, em tamanho, em massa, que os átomos diferentes são diferentes dos outros, né? Um átomo é diferente do outro, de diferentes elementos, né? Eles são diferentes em massa, em diferentes tamanhos, que eles não podem ser divididos, né? Subdivididos, criados ou destruídos. E ele também fez uma coisa que foi, para a época dele, né? Muito revolucionário, que foi o seguinte. Dalton assigned atomic weights to the atoms of the 20 elements he knew of at the time. Então, assim, na época dele, conheciam-se, né, 20 elementos. Então, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, vamos supor esses dois, certo? E aí ele conseguiu dar um peso. Olha que coisa interessante, um peso aos átomos. Então, é como se fosse assim. Ele não falou que, por exemplo, hidrogênio, vamos pensar que o hidrogênio é pequenininho, tá? E vamos pensar que o do oxigênio é grandão, porque eles são diferentes, né? Vamos pensar nisso. Oxigênio e hidrogênio, tá? Vamos pensar que o hidrogênio é pequeno e que o oxigênio é uma bola maior ainda. E aí ele falou assim, ó, o hidrogênio, ele tem, supõe, 1 grama, enquanto que o oxigênio tem 5 gramas, entende? É um exemplo, tá? Só tô dando um exemplo, tô fazendo, tipo, mas não é o correto, não é o valor, não. Mas é como se ele falasse isso, ele falou, olha, eu consegui medir esses 20 elementos e eu sei quanto eles
pesam, entre aspas, entendeu? Então, assim, foi revolucionário, né? Um conceito revolucionário para a época, né? Que contribuiu para o desenvolvimento da tabela periódica. Então, assim, quem iniciou a tabela periódica foi o John Dalton. Então, ele basicamente fez isso. Iniciou a tabela periódica, aquela tabela dos elementos, sabe? O cara era bom. O cara falava muito sobre átomos, tá bem? Gosto muito do John Dalton. Agora, o que é um átomo? É uma unidade básica de um elemento químico. Então, tipo assim, é como se é o nome que você dá para bolinha, né? Então, uma bolinha de hidrogênio é um átomo de hidrogênio. Uma bolinha de oxigênio é um átomo de oxigênio. Uma bolinha de fósforo é um átomo de fósforo, entendeu? Próton. Próton é a parte positiva do elemento. Nêutron é a parte neutra do elemento, ok? Exceto o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um próton, tá? Ele não traz nêutron. Então, o hidrogênio ele é especial. O hidrogênio ele não traz, não tem, como é que chama? Nêutron, ok? Ele não tem a parte neutra. Ele só tem um próton, ok? Prótons e nêutrons são encontrados dentro do núcleo do átomo, né? Então, protons and neutrons are found inside the nucleus of an atom. Então, é como se fosse aqui, ó. Aqui dentro estão, no núcleo, né? Estão os prótons, que são a parte positiva, e estão os nêutrons, que são neutros, né? Vamos pensar assim. E os elétrons, eles são a negative atom of any element. It carries electricity in solids. Então, você vê, electron veio daqui a palavra eletricidade, carregar eletricidade. Então, aqui no núcleo fica o próton, que é positivo, e o nêutron, que é negativo. Ao redor desse núcleo fica pairando, ó, fica se movimentando os elétrons. Se movimenta, 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 movimenta. É bem legal. E ele que carrega a eletricidade nas coisas, principalmente nos sólidos. Então, por exemplo, um fio de cobre, que é por onde passa a eletricidade. Ele tem os seus elétrons que, ó, ficam se movimentando. O núcleo, ele é composto por prótons e nêutrons no centro do átomo, como tá aqui. Molécula. What's a molecule? Né? O que é uma molécula? Um grupo de átomos bonded together. Então, são vários átomos. Então, por exemplo, uma molécula de hidrogênio. São vários hidrogeninhos, todo mundo juntinho, todo mundo andando junto. Uma molécula de hidrogênio, ok? Um grupo de átomos, lembra que o átomo é cada bolinha, né? Que tá junto, representando a mais fundamental, a menor unidade da química, né? Dos compostos químicos, que podem participar de uma reação química. Por exemplo, H2O, ok? Então, aqui, ó, H2 são duas moléculas de hidrogênio, certo? Beleza. E uma de oxigênio. E aí são vários átomozinhos de hidrogênio juntos. Vários átomozinhos de oxigênio juntos, né? Várias bolinhas. Átomos. Aí vira uma molécula de oxigênio. Essa combina com essa, né? Então, molécula. Um grupo de átomos que tá juntinho. Pure substance. Pure substance, as it cannot be broken down or transformed into a new substance, even by using some physical or chemical means. All the same type of atoms, all the same molecules. Então, uma substância pura, ela não pode ser quebrada ou transformada em uma nova substância, mesmo que usado meios físicos ou químicos, certo? Então, sempre, né? Elas são o mesmo tipo de átomos. Então, por exemplo, mesmo tipo de substância, né? Então, é um átomo feito só de hidrogênio, é um átomo feito só de oxigênio. Todas as mesmas moléculas, né? Todos os mesmos átomos, todas as mesmas moléculas. Por exemplo, a gente tem cobre, copper, né? Cobre é uma substância pura. Hydrogen, também é uma substância pura, hidrogênio. Sugar, por incrível que pareça, açúcar é uma substância pura. Ela só tem um tipo de átomo, um tipo de molécula, ok? Não pode ser transformado em uma nova substância, mesmo que você use meios físicos ou químicos.
sal, ouro e diamante. Esses são exemplos de substâncias puras. Element. An element is a fundamental item that can't be easily broken into smaller pieces, a basic part of a whole. Então, um elemento é um item fundamental que não pode ser facilmente quebrado em partes pequenas. É uma parte básica de um inteiro, né? De uma totalidade. Então, por exemplo, o elemento ouro, certo? Então, ele é um item fundamental, ele não pode ser quebrado, né, facilmente em pedaços menores, e é uma parte básica de um todo, ok? Elemento. Element. Vamos ver o que mais que nós temos. Temos aqui, compound. Então, composto. Compound is a substance made from two or more different elements that have been chemically joined. Um composto é uma substância feita de 2 ou mais elementos diferentes que foram quimicamente agrupados, tá? Isso é um composto. Então, você fez lá um negócio químico, ou a natureza, né, apresentou algo assim, que, por exemplo, água, que eu trouxe aqui também, olha. Nós temos a diferença de mixture e compound. Por exemplo, o composto é isso aqui, ó. Foi quimicamente junto o H2O. Olha lá, ó. 2 moléculas de hidrogênio se conectaram a uma de oxigênio e formando isso vira água. Isso daqui é coisa feita da natureza, né? Aí nós temos mixture. A mixture is made when two or more substances are combined, but they are not combined chemically, ok? Então, uma mistura é isso, ó. Tá aqui, supõe, 2 moléculas de hidrogênio, 2 de oxigênio, ó, oxigênio tá junto, oxigênio tá junto, hidrogênio tá junto, hidrogênio tá junto. Só que eles não são combinados quimicamente, então eles não se grudam, vamos pensar. Eles só estão juntos em uma mistura, mas eles não se grudam, eles não vão andar juntos, tipo de mão dada. Eles vão só andar juntos, entende? Eles vão estar juntos ali no mesmo ambiente, mas eles não vão se grudar. General properties of a mixture. The components of a mixture can be easily separated. The components each keep their original properties. Então, os componentes de uma mistura, elas podem ser separadas de forma fácil. Os componentes, né, cada componente, né, mantém as suas propriedades originais. Vamos pensar. Em uma mistura bem facinha de pensar, água com açúcar, ok? Água com açúcar. Você mistura, 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 beleza, em um momento talvez ela dissolva, tal. Só que, se você deixar, depois o açúcar ele se deposita lá no fundo e aí vira só água em cima, entendeu? Então dá pra pensar dessa forma, água e açúcar. É uma forma de mistura, né? São moléculas diferentes, mas elas não pegam, elas não se grudam. Elas só estão misturadas em um ambiente, ok? Já o composto não. O composto ele é grudadinho. A química que fez eles andarem juntos, ok? Então, nós temos mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Homogeneous mixture é uma mistura que a composição é uniforme através da mistura, né? Então, vamos pensar assim. Você misturou água e sal, certo? Água e sal. Ou água e um açúcar bem refinadinho. Virou uma mistura homogênea. Ou, melhor ainda, você pegou ovos, leite, farinha, chocolate, enfim. Misturou tudo e virou uma mistura homogênea, ok? Mas se você quiser depois separar isso, é fácil. Assim, não para nós, numa cozinha, mas tipo para um cientista. Porque essas coisas, elas não se combinam quimicamente. Elas são combinadas só misturadas uma com a outra, né? Elas estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Agora, uma mistura heterogênea is a mixture in which the composition is not uniform throughout the mixture. Por exemplo, vegetable soup, né? Então, é uma mistura heterogênea. Você tem lá, misturado, na vegetable soup, o caldo, que é uma água, e os vegetais, que estão soltos, um pedacinho de carne ou outro e tal. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Por exemplo, uma mistura homogênea, você pode pensar também leite com chocolate, certo? Tipo, você quer tomar um leite com... Não é mais Nescau, né? Não sei o que vocês tomam aí. Mas você quer tomar um leite com Nescau. E aí,
vira uma mistura homogênea. Você pegou os dois, misturou, só que eles vão andar juntos para sempre, vamos pensar assim? Não. E se por um acaso você deixar muito tempo ali parado, sem mexer e sem beber, né? O Nescau começa a se depositar no fundo do copo. Então, isso é uma mistura, né? Mas ela fica homogênea quando você tá misturando. Mas quando você quiser separar, você consegue. State. State is characterized by having a fixed shape and volume. Particles are held together in an organized structure. Então, é o estado da matéria, né? Caracterizado por ter um volume e uma estrutura, né? Fixa, certo? Então, por exemplo, as partículas, elas são mantidas juntas em uma estrutura organizada. Então, por exemplo, a gente traz um exemplo bem legal de estado quando a gente estuda, que é assim. Vamos pensar na água sólida, aqui líquida, ok? Vamos pensar assim, líquida e gasosa. Beleza. Então, olha só, os estados. Aqui você tem várias moléculas de água e elas estão assim, uma muito do lado da outra, muito do lado da outra, para elas poderem ficar fixas e virar algo sólido. No líquido, ela é um pouco mais espaçada. E no gás, ela fica totalmente solta. Então, tem um volume fixo, tem uma estrutura fixa, as partículas são mantidas juntas em uma estrutura organizada. Mas existem vários estados da matéria, né? Então, compressibilidade, né? É a medida do volume relativo, né? Da mudança de volume relativo a um sólido ou um fluido, no caso líquido, né? Em resposta à pressão. Então, tipo, por exemplo, você já ouviu falar que grafite, esse tipo de grafite, assim, como que é o nome de lapiseira, pode virar diamante? Você já ouviu falar disso? Então, o que acontece? Você pega o grafite de lapiseira normal, coloca ele numa pressão tão alta, mas tão alta, que ele vira um diamond. Shine bright like a diamond, ok? Então, é uma medida do volume relativo, né, da mudança do volume relativo de um sólido ou de um fluido em resposta à pressão. Ele mudou de pressão. Ele estava numa pressão normal, vamos pensar a pressão atmosférica, né, pressão que a gente sofre também, o ser humano, e eles colocam ele sob uma pressão muito, muito forte numa máquina. E esse grafite vira diamante. É uma doideira, viu? É uma loucura. Viscosity. Viscosity is a measure of a fluid's resistance to flow. Então, a viscosidade é uma medida da resistência que um fluido, que um líquido tem de correr, vamos pensar. Então, por exemplo, a viscosidade da água é baixa, porque quando você põe a água dentro de um copo, vamos pensar, ela flui, né? Ela flui muito bem. Ela é muito fluida. Só que, por exemplo, vamos pensar, uma geleia, certo? Uma geleia. Ela tá meio, né? Você adicionou um pouquinho de água e tal, mas não foi muito. E aí você tenta escorrer ela para dentro de um pote pro outro. Ela é mais viscosa, então ela é mais resistente. Ela vai descer bem devagarinho. Ou se não, por exemplo, você já viu o sabonete, né? Sabonete líquido. Então, por exemplo, se o sabonete líquido fosse mais aguado, era rapidão que caía dentro do pote, certo? Então, suponha, você abriu lá o sabonete líquido e vai pôr dentro de um potinho novo, certo? Ele cairia rapidão se fosse mais aguado. Só que a viscosidade dele não é tanto assim, então ele vai caindo devagarzinho. Aí você tem que fazer, né? Você tem que apertar o negócio para cair mais rápido. Então ele é mais viscoso. Algo mais viscoso é mais difícil de escorrer, tá bem? Agora, thermal energy. Energia termal ou energia de calor, certo? Is the energy an object has because of the movement of its molecules. Isso é legal demais. Então, assim, a energia termal, né, a energia do calor, é a energia que um objeto tem por causa do movimento das suas moléculas. Então, vamos voltar aqui para o estado, ó, da água. Aqui, as moléculas estão se movimentando muito pouco. Então, ela vira líquida, sólida, tá bom? Ela fica sólida. Movimentação pouquíssima de moléculas. Agora, quando tá líquido, a movimentação é um pouco maior. Quando vira gás, então,
elas estão tudo doidas. Pum, 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 se movimentando pra caramba, entendeu? Então, essa aqui tem menos energia de calor. Essa tem mais energia de calor, porque se movimenta mais. Essa se movimenta menos, ok? Tá. Né, por causa do movimento das moléculas. E o calor pode ser transferido de um objeto a outro, certo? Então, por exemplo, de uma panela, de um fogo que está sendo colocado aqui embaixo, assim, para uma panela, de uma pessoa para outra, ok? Então, por exemplo, uma pessoa tá gelada, aí chega e encosta numa pessoa que tá mais quentinha, tá embaixo de um cobertor, certo? Encostou nessa pessoa, essa pessoa vai fazer uma troca de calor. E aí, tipo, vai chegar um momento em que vocês vão estar na mesma, como que chama? Na mesma temperatura, porque fez a troca de calor. Então, a pessoa mais fria recebeu da pessoa que estava mais quente essa troca de calor. É bem legal. Agora, heat energy on Earth comes from the sun. Então, a energia termal, né, a energia de calor da Terra, ela vem do Sol. Então, a energia, por exemplo, de calor para transformar sei lá, gelo em água de café, viria de uma fonte de calor como o fogo do fogão, certo? Aí nós temos os estados. Vamos falar sobre eles novamente, né? Melting, então, é sólido para líquido. Freezing é líquido para sólido. Boiling é líquido para gasoso. Condensing é sólido para gás. Não, perdão. É líquido. É gás para líquido. Condensing, que é o da nuvem. Esse daqui às vezes me deixa... como que é o nome? Me deixa confusa. É o gás que tá lá na atmosfera para líquido. Condensação. Evaporation é o líquido, né? Para o gás, que daí vai direto, plum. E a sublimação é o sólido para o gás, que é aquele caso da naftalina, lembra? O sólido para o gás. Então, vamos lembrar. Melting é o sólido para o líquido, derreteu. Freezing é o líquido para o sólido, né? Então, estava líquido, virou algo sólido. Boiling, algo que estava líquido, virou gás. Condensing, algo que era gasoso, a atmosfera gasosa, né, tal, virou líquido, virou uma chuva. Evaporation é o líquido para o gás. Então, o líquido, por exemplo, da água da máquina de lavar na roupa, que vai virando gás aos poucos e subindo para a atmosfera, né? Vai secando a roupa. Sublimation é o sólido para o gás, que é a naftalina, por exemplo. E nós temos a última página daquela parte de concepção, né? De conceptions que a gente precisava saber. Então, vamos lá. Physical property e chemical property. Vamos ver a diferença de um para outro. Physical property is defined as a characteristic of matter that may be observed and measured without changing the chemical identity of a sample. The measurement of a physical property may change the arrangement of matter in a sample, but not the structure of its molecules. Então, as propriedades físicas são definidas, né? É definida como uma característica da matéria que pode ser observada e medida. Então, pensa, físico é sempre algo que você consegue ver, observar, medir, apalpar, pegar uma régua e usar, entendeu? Sem mudar a estrutura química, a identidade química do que você está medindo, né, da sua amostra. A medida, né, the measurement, a medida de uma propriedade física pode trocar a forma, né, o arrangement da matéria no que você está estudando, certo? Mas não a estrutura das moléculas. Então, supõe, a água, ela continua sendo água mesmo que ela esteja líquida ou sólida, certo? Ela não vai mudar. A molécula dela não muda, continua sendo H2O. Mas ela troca de formato, vamos pensar assim.
Então, as propriedades físicas são isso: volume, massa, densidade, cor, formato, né? Elasticidade, pressão. É uma coisa a mais que você consegue medir, apalpar, usar um medidor. Enquanto a chemical property is a characteristic of a substance that may be observed when it participates in a chemical reaction. Examples of chemical properties include flammability, toxicity, chemical stability, and heat of combustion. Então, uma propriedade química é uma característica de uma substância que pode ser observada quando participa de uma reação química. Por exemplo, exemplos de propriedades químicas podem incluir flammability, então é o quanto a coisa é inflamável, quão fácil ela pega fogo. Toxicidade, então, tipo, uma coisa que pode virar tóxica, por exemplo, como que é o nome daquilo? Que a gente limpa, no Brasil usa bastante, né? Não sei como que tá sendo aí pra vocês. Mas sabe que boa, né? Água sanitária. Ela tem uma propriedade química de toxicidade, né? Se usada em muita quantidade e tal. Estabilidade química e calor de combustão. Então, a propriedade química é como uma substância muda em uma substância totalmente diferente, entende? Então, por exemplo, flammability seria tipo assim, supõe, existem alguns elementos que são muito fáceis de pegar fogo. Por exemplo, vamos pensar assim, você já viu que, você via, né, aqui no Brasil, que nos postos de gasolina, eles colocam um negócio assim, não pode fumar, não pode fumar não pode mexer no celular aqui no posto de gasolina. Porque tinha alguns celulares que quando chegavam perto, que fosse assim, de um cheirinho de gasolina, eles pegavam fogo. Então eles tinham uma flamabilidade muito alta, eles pegavam fogo com muita facilidade. E, por exemplo, corrosion. Corrosion é um exemplo clássico de propriedade química, porque daí é aquilo da corrosão, né? De ter uma substância que se transforma em uma outra totalmente diferente. Então, você tinha um ferro grosso, um ferro que você comprou para colocar na coluna da sua casa, vamos pensar. E aí, com o tempo, ele foi corroendo por causa, talvez, de água ou de interação com alguma outra coisa química. Foi corroendo e virou outra coisa. Ele virou um outro... Como que é o nome? Uma outra estrutura. Ele já não segura mais nada, ele tá mudando de cor, ele tá virando pozinho, entendeu? Corrosão. Physical change e chemical change. Aí nós temos lá. In a physical change, the appearance or form of the matter changes, but the kind of matter in the substance doesn't change. Então, na mudança física, a aparência ou a forma da matéria muda, mas nunca a substância em si. É aquele negócio da água. Continua sendo água se ela tiver em cubinho de gelo ou se ela tiver líquida no copo. Continua sendo água. Só mudou fisicamente. Agora, chemical change, the kind of matter changes and at least one new substance with new properties is formed. Então, chemical change, o tipo de matéria muda, certo? Então, supõe, sei lá, quando corrói, né? Corrói o aço, corrói o ferro, né? O tipo de matéria muda. E pelo menos uma nova substância com novas propriedades é formada. É bem legal, mudança química. E a lei da conservação da matéria, Law of the Conservation of Matter. The Law of Conservation of Matter, also known as the Law of Conservation of Mass, states that matter can neither be created nor destroyed. The law's modern form stems from Antoine Lavoisier, né, francês, Antoine Lavoisier's work with chemical reactions in the late 18th century. Então, o cara, ele fez vários experimentos químicos e ele viu isso, que a lei da conservação da matéria, ou a lei da conservação de massas, né, fala que a matéria, ela não pode ser criada e nem destruída. É aquilo que a gente fala em português, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, é aquilo. A madeirinha, entrou 1 quilo de madeira para ser queimado e vai sair 1 quilo de cinzas. Então, não foi criado nada aqui e não foi perdido, mas se transformou. Era madeira e virou cinza. Essa é a lei da conservação da matéria.
Me siga para mais vídeos, dê um like no meu canal. Mas tem mais uma parte, tá bom? Tem mais uma parte do estudo. Vamos continuar estudando.